Portugal, um país rico em cultura, história e beleza natural, também tem seu lado sombrio e misterioso, repleto de segredos, tragédias e fenômenos inexplicáveis. Neste vídeo, apresentamos os 10 lugares mais assombrados de Portugal, cada um com suas histórias perturbadoras e relatos de atividade paranormal. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Dessa forma, você ficará por dentro de todos os nossos lançamentos e ainda nos ajudará a continuar produzindo vídeos. Dito isso, vamos lá. Número 10. Quinta da Juncosa, Penafiel. A Quinta da Juncosa em Penafiel é envolta em uma história de traição e brutalidade. O barão de Lagos, suspeitando que a sua esposa o traía, cometeu um ato cruel. Ele amarrou os pés de sua esposa a um cavalo, e a arrastou pelas ruas até a morte. Depois, tirou a vida de seus próprios filhos, e se juntou a eles. Desde então, a Quinta é considerada assombrada por suas almas penadas, que se manifestam por meio de barulhos estranhos e aparições assustadoras. Número 9. Sanatório de Valongo. Construído em 1910 para tratar pacientes com tuberculose, o Sanatório de Valongo foi palco de inúmeras mortes e sofrimento. Fechado em 1961, o local hoje é abandonado, e relatos de atividades paranormais são frequentes. Visitantes afirmam ter visto vultos nas janelas, ouvido vozes e gemidos, e experimentado arrepios ao adentrar o local. Há rumores de rituais satânicos. A cerca de 30 minutos de carro do Porto, o Sanatório de Valongo chama a atenção dos mais curiosos. Trata-se de um cenário digno de um filme de terror, contudo destaca-se também pela beleza do verde da serra envolvente. Um sítio, no mínimo, intrigante e abandonado, que é associado a relatos do paranormal e a um passado doloroso. O edifício está situado na freguesia de São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar. Para contar a história deste local, é preciso recuar no tempo até uma altura em que as alegadas histórias de fantasmas eram apenas uma miragem. No início do século XX, a tuberculose era uma das doenças com uma maior taxa de mortalidade na Europa. Este cenário levou à criação de vários sítios específicos e isolados para o tratamento de doentes tuberculosos. De norte a sul do país, as construções de sanatórios sucederam-se. No entanto, no caso do Sanatório de Valongo, a sua construção durou demasiado tempo. Ou seja, o edifício começou a ganhar vida nos anos 30, mas só ficou concluído na década de 50. Desde a sua inauguração até ao encerramento, em 1975, passou-se relativamente pouco tempo, especialmente devido às dimensões da obra. O edifício destacava-se pela sua grandiosidade, da qual hoje temos apenas alguns testemunhos. Partes de um todo que ainda resistem ao passar do tempo e da decadência. Mesmo assim, é impossível não ficarmos impressionados com o espaço ocupado pelo Sanatório de Valongo. No entanto, na sua forma original, a construção era ainda mais impactante. No seu todo, o edifício ocupava 5 pisos e um recuado, bem como dezenas de camas para internamento. Além disso, a área em redor abrangia, nada mais nada menos, do que os seguintes complexos: escola, lavandaria, igreja com acesso interior direto, capela e um reservatório de água. O Sanatório de Valongo foi construído em pleno Monte de Santa Justa. Isto porque o isolamento geográfico e a altitude superior a 300 metros eram considerados fatores satisfatórios para a instalação do sanatório. Não podemos esquecer que a tuberculose era uma doença extremamente contagiosa. Assim sendo, o tratamento dos seus doentes, como já foi referido, exigia locais isolados. Além disso, a natureza envolvente era considerada positiva para a recuperação dos doentes tuberculosos. Atualmente, o edifício do Sanatório de Valongo está abandonado. O sanatório é um lugar devoluto, envolto de mistério. Número 8.
Casa Amarela em Ovar. Era uma vez, numa linda casa amarela, uma família rica que possuía uma filha única que, quando crescesse, seria a herdeira da família, que começou, eventualmente, a namorar com um rapaz pobre. O pai da rapariga era contra o namoro entre os dois e num acto de raiva atirou-os para um poço que se situava no jardim e deixou-os morrer lá. Dias se passaram e o pai foi encontrado enforcado no poço. Depois disso, é dito que as 3 entidades assombram a casa. Várias pessoas que lá entraram ficaram amedrontadas. Já tentaram demolir a casa ou restaurá-la, mas assim que o tentavam fazer, as máquinas desligavam-se do nada. Ouviam-se gritos e via-se sangue a escorrer pelas paredes. Também tentaram colocar vidros nas janelas da casa, mas rapidamente, estes partiam-se misteriosamente. Graças a esses acontecimentos estranhos, os engenheiros não voltaram para casa. Rumores dizem que houve também uma família de ciganos que decidiu morar na Casa Amarela, que entretanto fugiu devido às assombrações presentes. Outra versão desta lenda é que terá pertencido a um empresário que terá perdido a casa por causa de dívidas e ter-se-á suicidado lá dentro, jurando que mais ninguém iria ficar com a casa. O edifício está abandonado há décadas e consta que nem os residentes mais antigos da rua se lembram de haver habitada por alguém. Tentei obter informação com pessoas ricas de Ovar, que lá terão habitado, e 2 nomes ressaltam, sendo de 2 viscondes de Ovar, mas apenas se sabe que foram soldados, um deles até liberal. Também tive conhecimento sobre alguns empresários que moraram lá, e que tiveram a sua morte antes de 1950 e alguns cuja informação não se encontra disponível em lado nenhum. No entanto, existe 2 que têm a sua morte perto da data, um deles em 1968 e o outro a 1959, invalidando também a morte por enforcamento, e nada mais se encontra datado a partir de 1800, visto que a ordem de construção da casa foi dada em 1952, nunca chegada a ser acabada, deixando algumas perguntas no ar. Como por exemplo, será que a casa não terá sido acabada por falta de acordo ou ilegalidade? Ou será realmente assombrada? O que nos resta é apenas uma lenda, que podemos escolher acreditar ou não, mas demasiados relatos sugerem de facto que algo se passa nesta casa. Número 7. Palácio Boa Estadia, Lisboa. A visita ao jardim e ao Palácio Beal Sejor, traduzido quer dizer, Bela Estadia, é gratuita. Porém, é preciso ter muito cuidado, pois dizem que está assombrado pelas almas penadas dos antigos proprietários, que perturbam os visitantes. A antiga Quinta das Louras ou das Loureiras foi adquirida em 1849 por de Ermelinda Lende Almeida, viscondessa da Regaleira, e passou a ser conhecida como Quinta Beal Sejor, seguindo o estilo francês. Com o tempo, ficou conhecida como Quinta das Campainhas, devido ao som das campainhas de vidro penduradas no coreto do jardim, que tocavam com a leve brisa. Em 1859, a baronesa da Regaleira, de Isabel Além Palmeiro, sobrinha e herdeira da viscondessa, vendeu a propriedade a Antônio José Leite Guimarães, primeiro barão de Glória, capitalista emigrado no Rio de Janeiro, que faleceu solteiro sem deixar descendentes. Na década de 80, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu o imóvel, e desde 1992, é a sede do Gabinete de Estudos Olisiponenses. Desde então, os funcionários do gabinete têm se deparado com aparições inquietantes, como a alma do Barão de Glória, que carrega volumes de livros e caixotes de documentos, mudando-os de lugar, apenas para serem encontrados pelos funcionários no exato local onde foram inicialmente buscados. Dizem que o barão também é responsável pelo deslizar e tilintar das chavinas sobre as mesas, sem ninguém tocá-las, e pelo som das campainhas que já não existem na propriedade. Na cave, onde estão os arquivos, é onde se observa a maior atividade desses fenômenos mal assombrados, incluindo a própria viscondessa da Regaleira, segundo contam. Uma história bastante contada e jurada por muitos como verdadeira é a seguinte: numa certa noite, a campainha da porta tocou, e o funcionário que estava de serviço foi atender, porém não viu ninguém. Ao fechar a porta, a campainha tocou novamente, e sem ver ninguém outra vez, o funcionário, aborrecido, gritou perguntando quem estava ali. Então, do outro lado da porta,
Uma voz rouca respondeu ser o Barão de Glória, e em seguida, uma voz tímida acrescentou ser a Viscondessa da Regaleira também. O funcionário ficou assustado e na mesma noite pediu demissão, mas claro, são só relatos, alguns até perdidos no tempo. Número 6. Quinta das Lágrimas, Coimbra. Foi no século XIV, na Quinta das Lágrimas, que se desenrolaram os amores proibidos do príncipe Pedro por uma bela donzela galega chamada Inês de Castro. Segundo a lenda, foi nesse lugar que Inês derramou suas últimas lágrimas, ao ser trespassada pelos punhais dos 3 fidalgos, aos quais o pai de Pedro, o rei Afonso IV, ordenara sua morte. O sangue derramado naquela ocasião ainda hoje tinge as pedras da fonte que brotou das lágrimas de Inês. Desafiando as normas e os preceitos sociais da época, os 2 amantes se encontravam secretamente nos jardins da Quinta das Lágrimas, continuando mesmo após a morte de Constança. Essa relação, fortemente reprovada e condenada pelo povo e pela corte, teve um fim abrupto no século XIV, em 1355, quando, por ordem do rei Dom Afonso IV, Inês foi degolada. Diz a lenda que no local da morte de Inês surgiu uma fonte cujas águas têm origem nas suas lágrimas, e o sangue do seu corpo mancharia para sempre as pedras da fonte. Até hoje, na Fonte das Lágrimas, é possível ver uma estranha mancha de algas avermelhadas na rocha. Devastado pela dor e após ascender ao trono de Portugal no século XIV, em 1357, Pedro ordenou a prisão e morte dos assassinos de Inês, arrancando-lhes ele mesmo o coração. Jurando ter se casado secretamente com Inês de Castro, Dom Pedro impôs o seu reconhecimento como rainha de Portugal e mandou construir 2 magníficos túmulos no Mosteiro Real de Alcobaça, para que pudessem repousar juntos para a eternidade. Tradições populares afirmam que o espírito de Inês ainda percorre o jardim, eternamente em busca de Pedro. Dizem que, se alguém for lá à noite, consegue ouvir os lamentos e gritos de Inês ecoando por todo o lugar. Número 5. A Casa do Relógio de Sol, Foz do Dão. A casa, datada de 1907, também conhecida como Casa Manuelina, foi construída como casa de férias para o capitão de artilharia Arthur Jorge Guimarães e a sua família, a esposa e 2 filhos. Após a morte de Arthur, a viúva deixou a casa aos seus legítimos herdeiros. Contudo, a casa foi ocupada ilegalmente por um sapateiro durante os anos 70. Este artesão fez da moradia a sua casa e o seu local de trabalho e acabou por negligenciar a casa, danificando as características originais e esventrando-a do seu conteúdo. Entrou em litígio com os verdadeiros donos e herdeiros, num caso que se arrastou nos tribunais e nunca se resolveu. Muitos alegam que a casa está assombrada pois os fantasmas aparecem quando tem assuntos pendentes na planície terrestre. E existem muitos relatos de supostas aparições e gemidos, mas até aos dias de hoje, nenhuma prova palpável foi registrada, somente existem os relatos de várias pessoas. Número 4. Castelo de Bragança. O Castelo de Bragança, um dos mais antigos de Portugal, é cenário de uma história sinistra. A lenda envolve um fantasma que se fazia passar pelo Duque Dom Fernando I de Bragança, seduzindo mulheres e matando-as. Acredita-se que o espírito do falso duque ainda assombra o castelo, especialmente nas noites de lua cheia, com avistamentos e sons perturbadores. Também existe uma lenda de uma bela moça. A lenda é a seguinte: era uma vez, há muito tempo, na povoação de Benquerença. Para quem não sabe, antigamente Bragança se chamava de Benquerença. Bom, continuando. Como eu estava falando, antigamente, existia um castelo que albergava uma bela princesa órfã, que ali vivia com o seu tio, o senhor do castelo. A princesa apaixonou-se por um nobre, valoroso e jovem cavaleiro, porém pobre. Por esse motivo, o jovem partiu da aldeia numa longa jornada em busca de fortuna, prometendo retornar apenas quando se achasse digno de pedir a sua mão. Anos se passaram, a jovem recusou todos os seus pretendentes esperando por o seu nobre cavaleiro, até que o seu tio, impaciente, prometeu a um amigo, forçando-o ao casamento.
Ao ser apresentada ao candidato que o tio escolheu, a jovem confessou-lhe que seu coração pertencia a outro homem, cujo retorno aguardava há anos. A revelação enfureceu o tio, que decidiu, nessa mesma noite, resolver o problema de uma forma drástica. Ele se disfarçou de fantasma, entrou por uma das duas portas dos aposentos da princesa, e simulou ser o fantasma do jovem ausente. Afirmou-lhe com voz firme, que ela estava condenada para sempre à perdição, caso não aceitasse o casamento com o novo pretendente. Prestes a obter um juramento por Cristo por parte da princesa, quando milagrosamente, abriu-se a outra porta e, apesar de ser noite, um raio de sol brilhante entrou nos aposentos, desmascarando o tio impostor. Daí em diante, a princesa passou a viver recolhida na torre, que hoje leva o seu nome, sem nunca mais ser obrigada a quebrar a sua promessa, e as duas portas passaram a ser conhecidas como Porta da Traição e Porta do Sol. Número 3. Castelo de Montemoro Velho. O Castelo de Montemoro Velho, com sua longa história, é associado à lenda de um lobisomem, que na verdade era o filho bastardo do rei Dom Afonso IV. Este lobisomem aterrorizou a região até ser morto em uma emboscada. Dizem que seu espírito ainda assombra o castelo, especialmente nas noites de lua cheia, como uivos, rosnados e aparições assustadoras. Número 2. Convento dos Capuchos, Sintra. Número envolta em mistérios e devoção, erguia-se majestoso o Convento dos Capuchos, em meio às densas florestas de Sintra. Lá, entre as paredes gastas pelo tempo e os corredores silenciosos, ecoa uma lenda que perdura séculos, sussurrada pelos ventos que dançam entre as árvores centenárias. Conta-se que no auge da construção deste humilde convento, uma sombra pairava sobre a comunidade religiosa. O medo do mal ameaçava a paz dos frades que ali buscavam serenidade espiritual. Em busca de uma solução, os sábios homens do convento procuraram os conselhos dos seus e dos homens mais sábios. E foi assim que uma profecia terrível foi revelada: para proteger aquele santuário sagrado de qualquer dano ou profanação, seria necessário um sacrifício supremo. Um dos frades, o mais devoto entre os devotos, deveria oferecer-se como guardião eterno do convento. Sua vida seria entregue para que o solo sagrado do Convento dos Capuchos fosse selado com a proteção divina. Os corações dos frades pesaram diante da terrível decisão, mas um entre eles, movido pela devoção inabalável, se ofereceu como voluntário. Com lágrimas nos olhos e a fé iluminar-lhe a face, ele abraçou seu destino com serenidade, preparado para a eternidade sob as fundações do convento. Desde então, dizem os sussurros que ecoam pelos corredores estreitos do Convento dos Capuchos, que os ventos carregam os suspiros da alma generosa que ali repousa. A lenda do frade enterrado vivo ecoa como um testemunho do sacrifício supremo em prol da proteção daquele local sagrado, lembrando a todos que ali adentram a importância da devoção e da proteção dos lares espirituais. Esta lenda, eternizada pelos séculos, continua a cativar a mente daqueles que se aventuram pelos caminhos sombreados e pelos aposentos silenciosos do Convento dos Capuchos, onde a história se entrelaça com a fé, criando um legado imortal. Número 1. Quinta da Regaleira, Sintra. Em uma noite de sombras profundas e ventos sussurrantes, a Quinta da Regaleira se envolvia em um manto de mistério. Entre as árvores sussurrantes e os corredores escuros, esconde-se uma lenda temida, contada em sussurros entre os moradores locais. Fala-se de uma torre obscura, esquecida nos confins da propriedade, que se ergue como uma sentinela sombria. Dizem que esta torre não possui nome, não é marcada em mapas e suas paredes carregam segredos sinistros que desafiam a lógica e assombram os mais corajosos. Os relatos narram que, em noites de lua cheia, ruídos misteriosos ecoam dos seus aposentos, como sussurros de almas aprisionadas. Sombras se movem furtivamente pelas janelas cerradas, e luzes sinistras dançam por entre suas brechas,
desafiando a escuridão com uma presença sobrenatural. Dizem que aqueles que se aventuraram perto o suficiente da torre ouviram lamentos de séculos passados, ecoando pelos corredores silenciosos, enquanto uma sensação gelada percorre a espinha dorsal dos intrépidos visitantes. A lenda da Torre Inominável permanece como um enigma sombrio na história da Quinta da Regaleira, um segredo guardado pelos séculos que desafia explicações racionais. Aqueles que ousaram investigar seus mistérios foram envolvidos por uma aura de medo e inquietação, alimentando a narrativa de que forças além da compreensão humana habitam aquele lugar. Envolta em mistérios, a Torre Inominável da Quinta da Regaleira continua a intrigar os aventureiros destemidos. Bem, e assim acabamos mais um vídeo. Se gostou, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, e caso você vá explorar esses locais, lembre-se de respeitar os espaços e suas histórias. Afinal, você nunca sabe que mistérios e segredos pode encontrar nesses lugares assombrados de Portugal. Obrigado por assistir. Até a próxima.